Olá, excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Esporte na Rede começa a sua edição 205, reformulado, repaginado, de roupa nova, de vinheta nova. Mudamos a identidade visual do Esporte na Rede. A ficha é outra, o logo é outro. Parecido com o antigo, claro, mas agora um pouquinho mais moderno. Então você pode conferir aí nova vinheta do Esporte na Rede a partir de toda terça-feira, a partir das 8 da noite, sempre ao vivo aqui na UpTV. E no programa de hoje vamos falar de Copa Libertadores da América, jogo de volta das quartas de final com o Cruzeiro envolvido. E olha, é a última rodada antes da Copa do Mundo. Depois, as semifinais, só depois da Copa do Mundo. Então vale muito falar hoje de Libertadores, analisarmos o grupo E da Copa do Mundo de Futebol, que tem separado aqui já para os nossos comentaristas. E no segundo bloco, o Momento Motor com o Paulo Arnaldo Lima e a volta do Vestindo a Camisa. Pena que não vai ser com o melhor dos modelos. Ah, por que você está me perguntando isso? Porque hoje Luciane Bruno não está. Então o nariz da bola, nosso faro da bola, Rafael Jacobucci, está no lugar dela para fazer a interface com você, amigo teleinternauta. Boa noite, Jacobucci. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite aos nossos comentaristas, a nossa convidada e principalmente você, teleinternauta ligadinho na UpTV. Você viu que beleza, né? Que modelo lindo, substituindo a controvérsia. Mas já o teleinternauta poderá opinar sobre a lataria aqui do substituto da Luciane Bruno, que está com dengue, né, Leandro Martins? Não, que isso? Não, que isso? Tá louco? É a informação que a produção passou pra gente. Não, tá gripada, tá sem voz. Gripada. Tá sem voz. Tá gripado. Boa recuperação, Luciane Bruno. Se Deus quiser, terça-feira que vem estará aqui no posto, no lugar que ela merece. E você que queira participar ao vivo, sempre mão dupla conosco, pode acessar aí, uptv.com.br. Tá vendo a telinha, a cara do faro da bola, pode clicar na opção Participe ao vivo. E também você que está assistindo a gente no YouTube, pode sim participar no e-mail através do PGM esportenarede@gmail.com. E aproveita para participar da enquete da noite. Pode falar, presidente? Claro. Então, beleza, vamos lá. O Cruzeiro. O Cruzeiro que tomou chumbo lá diante do São Lourenço, foi derrotado por 1-0, mas enfrenta agora em casa em Belo Horizonte. Será que consegue passar e classificar para a semifinal da Copa Libertadores? Não sei não, hein? Dedé vacilou lá, coisa tá feia, viu, Leandro? Legal, participe com a gente então aí, contatos da comunicação dado por Rafael Jacobucci. Achei o seu lugar, Jacobucci. O senhor não vai ser mais comentarista, vai ser o modelo da bola agora. Aí, achei o seu lugar. Achei o seu lugar. Aníbal tá dando pulos de alegria. Achei o seu lugar, Aníbal tá dando cambalhota. Mas sério mesmo, começou muito bem, Jacobucci. Obrigado. Com a gente nessa noite, Paulo Arnaldo Lima, pela Cidade da Bola, lá, Pé. Boa noite, Leandrão. Parabéns, Jacobucci. Mandou bem, isso, hein? Boa noite a nossa convidada. Boa noite ao Aníbal, que daqui a pouco aparecerá na telinha para você. Boa noite a você, internauta. Bom dia ou boa tarde se você estiver nos assistindo aqui no VT do programa. Bom, hoje começando aí mais um programa do Esporte na Rede, com vinheta nova, bem legal. E eu queria, como destaque inicial, falar um pouquinho de tênis e de automobilismo. Vou começar com a final da ATP de Madrid, Masters 1000 de Madrid, que teve Nadal e o Nishikori, o japonês, que vem surpreendendo aí na corrida da ATP, vem fazendo bons campeonatos. Nos últimos torneios ele veio bem. E ele estava vencendo o Nadal no último domingo, na grande decisão lá em Madrid, casa do Nadal. Venceu o primeiro set por 6-2, acabou tendo uma lesão durante o segundo set, ele perdeu o segundo set e no terceiro ele acabou desistindo porque não conseguia mais suportar o problema da contusão e aí ele acabou abandonando a partida e aí ficou o título para o Nadal. O Nadal quase perdeu em casa para o japonês, que já deve entrar aí no ranking entre os 10 primeiros colocados no ranking da ATP. Aí eu vou falar também um pouquinho do automobilismo, embora vamos ter aí o momento motor daqui a pouquinho, falar do GP da Espanha de Fórmula 1, mas vou chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, a vitória do Felipe Nasser. Finalmente o Felipe venceu na GP2, ele que não vencia desde 2011, quando ele ainda conquistou o título da Fórmula 3 inglesa. Ele participou a partir de 2012 na GP2, é o terceiro ano, e apenas agora no GP da Espanha, na corrida número 2, que foi a corrida do domingo, ele largando da 6ª posição, ele conseguiu chegar à vitória, fez uma corridaça o Felipe Nasser.
parece que tirou a zica que ainda persegue o outro Felipe, o Felipe Massa, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E para fechar... Esse tá complicado. E para fechar, também falar do Luiz Razia, que também conquistou uma vitória em Indianápolis na Fórmula Indy Lights. O Luiz Razia, aquele mesmo que chegou a ser anunciado na Fórmula 1 na equipe Marussia no ano passado, acabou passando o ano passado inteiro sem participar de nenhuma competição. Aí ele debutou nesse ano na Fórmula Indy Lights, que é uma categoria de acesso à Fórmula Indy. Teve a corrida das duas categorias lá no circuito misto de Indianápolis. Lembrando que no final desse mês teremos as 500 milhas de Indianápolis na Fórmula Indy. E o Luiz Razia conseguiu uma vitória importante. Agora, na Fórmula Indy teve um acidente feio na largada. O carro do Sebastian Saavedra não largou. A Fórmula Indy está adotando o mesmo sistema de largada da Fórmula 1, largada parada. E aí vem tendo esse problema já nas outras corridas, mas ele foi abarroado, sofreu um acidente forte, o Carlos Munhoz acabou batendo nele, poderia ter sido sério, mas ainda bem que não aconteceu nada. E a categoria precisa rever procedimentos de segurança e ver se o carro não pode ter esse tipo de falha, como vem acontecendo, e não é um tipo de largada tão incomum. Só a Fórmula Indy que sempre adotou o sistema de largada em movimento, mas no mundo afora, a largada é parada. Parece o motor do carro Jacobucci, lá só sempre apaga. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Com a gente nessa noite também, nossa enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Lê. Boa noite, Leandro. Boa noite, Paulo Arnaldo Lima. Ô, Jacobucci, você foi bem, viu? Obrigado, Aníbal. Só não é bonito, né, Aníbal? Aí não dá, aí, né? Não adianta. Pode nascer 30 vezes que vai ficar... Não se põe beleza na mesa, né? Boa noite para você. Boa noite para a convidada, que daqui a pouco também será brilhantemente apresentada pelo Jacobucci. E boa noite para você, grande amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Bom, vamos falar rapidinho aqui, falando aqui rapidinho de algumas coisas que aconteceram no final de semana, né, que a gente sempre fala, mas sempre acontecem, né? A primeira delas, nós tivemos o caso da bandeirinha lá no jogo Cruzeiro e Atlético, né? Bandeira mulher bonita, e sempre sendo perseguida pela mesma história, porque ela é bonita, porque ela tem um corpo bonito, ela não tem competência para ser bandeirinha de um jogo, né, de Série A de Campeonato Brasileiro, o que é uma absoluta vergonha, né? Nós tivemos o caso de racismo há 2, 3 semanas atrás com o Daniel Alves, e agora nós tivemos esse caso com a bandeirinha Fernanda Colombo, se não me falha a memória o nome dela, que é, na essência, igual ao caso que aconteceu com o Daniel Alves. E não houve tanta repercussão quanto aconteceu com o Daniel Alves, o que é, de fato, uma vergonha. Então, isso indica o quanto que torcedores, jogadores, dirigentes, imprensa, o meio do futebol é preconceituoso. Parte da imprensa ainda tem em relação às mulheres dirigindo uma partida de futebol, sejam arbitrando, sejam como juízas ou como bandeiras, né, como assistentes. Outro ponto que a gente queria comentar tem a ver com o Rafael Jacobucci, que é a camisa do Manchester United, e afinal de contas o Manchester City, que foi campeão inglês no último domingo, né? E nós tivemos uma cena que deixaram os adoradores europeus de cabelo em pé, uma invasão no campo. Depois que o Manchester City ganhou brilhantemente, né, a Liga Inglesa desse ano, da edição 2013-2014, nós tivemos uma invasão de campo no estádio do Manchester City. Coisa que, se fosse no Brasil, estaria sendo algo pintado. normal. Mas imagina na Copa o que acontece. Também tem isso. Aconteceu na Inglaterra, né? A Inglaterra, um país de primeiro mundo, onde temos o melhor campeonato de clubes hoje, né? A melhor liga em termos de técnica e de financeiramente também falando, né? Então acontece uma invasão de campo para comemorar o título do Manchester City, que é algo plenamente legítimo, mas se tivesse acontecido no Brasil, em qualquer um desses novos estádios que vão ser usados para a Copa do Mundo, vocês, senhores, imaginam o que veríamos em todos os meios de comunicação.
Digamos que numa comemoração de título é razoavelmente aceito, né? Razoavelmente aceito, se é que a gente pode dizer assim. Desde que não haja Violência, enfim, ou arrancar rede, Isso, quebrar as coisas isso. dentro do campo. Razoável na medida da comemoração, claro. Com a gente nesta noite, hoje a gente vai falar um pouco de bem-estar aqui no Esporte na Rede, porque não deixa de ser qualidade de vida, e qualidade de vida está diretamente relacionada ao esporte, né? Então a gente vai falar de nutrição, antes e depois da prática física, da prática de atividade física, e você vai entender um pouco melhor desse assunto aqui com a Érica Santos, nutricionista. Oi, Érica, boa noite, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, Leandro, obrigado pelo convite. Tá gostando do programa até agora? O pessoal fala muito aqui, viu? Mas a Érica hoje está participando com a gente. Ela falou que é um pouquinho tímida, mas não tem problema. Hoje a gente destrava a Érica aqui no ar, porque com certeza. Aqui o convidado fica sempre à vontade. Ô, Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente a gente faz uma entrevista aqui, convidado no primeiro bloco. Nos meus tempos mais jovens, né, quando eu era mais jovem, e quando eu ia à academia, isso faz 540 anos, você pode perceber, né? Quando eu ainda levantava um pezinho, fazia um exercício e tal, na academia, claro, hoje a gente faz outro tipo de exercício, mas a barriga, infelizmente, veio para ficar, eu acho que é um mal necessário. Eu tinha uma dúvida muito séria, eu não sabia se eu me alimentava antes de fazer o exercício, depois de fazer o exercício, quanto tempo antes, quanto tempo depois, porque você vai fazer exercício, tem a digestão, e aí? Como é que fica esse caso aí? Tudo depende da atividade que você vai fazer e o tempo de duração dessa atividade. Então, cerca de 30 minutos antes de praticar o exercício físico, você precisa consumir uma fonte de carboidrato. Pode ser uma fruta, um suco de fruta, pães, algo desse tipo. E depois da atividade física é que nós vamos fazer a refeição completa. Aí sim, carboidrato, proteína, gordura de boa qualidade. Então, sempre antes e depois. Nunca praticar exercício em jejum e nunca deixar de se alimentar também depois da atividade física. Bacana, mas meia hora antes e uma alimentação leve, como você disse. Carboidrato mais leve, né? Pouca quantidade. Leve. Não dá para comer uma lasanha e ir para academia. Então. Sempre uma alimentação leve. Ok, senhores, eu até vou aproveitar, né? Porque eu vou usar o meu caso aqui como exemplo, né? Eu pratico natação. Eu já tive um problema ao contrário, como eu tenho um problema gastro e às vezes, dependendo do que eu me alimentar antes da prática, acaba na natação, durante a aula, acaba me prejudicando um pouco. Eu fico com aquela sensação ruim, uma ameaça de refluxo. Nesses casos, o que você recomendaria para quem tem um problema gastro e precisa praticar o esporte, porque também não pode ficar sem se alimentar? Eu muitas vezes até eu almoço e vou fazer a natação à noite. E às vezes eu até evito de comer alguma coisa por conta do problema gastro. Não pode treinar em jejum, porque você vai fadigar, você vai ficar com falta de energia, pode correr um processo de uma hipoglicemia. Então, isso não é interessante. O interessante é você consumir, de fato, um carboidrato, mesmo tendo esse tipo de problema. No seu caso, um suco de fruta leve, suco de laranja, um suco de uva integral, um suco rosa, que hoje aí está na moda e a gente tem uma receitinha aí para passar para vocês depois. Antes do treino, é interessante. Vai lá, Nível, manda ver. Muito bem. Érica, a gente sabe que mais do que nunca, né, a gente vê dentro do staff de times de futebol, vôlei, basquete, o papel da nutricionista, né? De que forma a nutricionista elabora o cardápio? Ela senta com a comissão técnica? Como que é o processo de avaliação para aplicar para os atletas seja de esportes coletivos, vamos assim dizer? Como que passa isso? Como que é um processo de avaliação? É caso a caso? Como que funciona? Em nutrição, sempre individualizado. Então, o tratamento ele precisa ser personalizado. Por quê? Cada um tem uma genética, um biotipo, um gasto calórico diferente, mesmo praticando o mesmo tipo de atividade física. Então, o tratamento precisa ser caso a caso. Liga lá, Jacobucci. Pergunte, nariz da bola. Agora como comentarista. Como comentarista agora, né? Boa noite, Érica. Boa noite. A minha pergunta é referente à nutrição na Copa do Mundo. Como adaptar uma seleção que vem de fora, né, para um país anfitrião, né? E o Brasil é um país que há um consumo muito alto de frutas, né? E lá fora não tem esse consumo. Como adaptar o jogador a jogar uma competição fora dos seus domínios? Na verdade, o profissional nutricionista está preparado para isso. Então, ele estuda um pouco, né, daquela origem, daquele povo, daquela cultura, aqueles costumes, para tentar se adaptar e se adequar à alimentação daqueles indivíduos.
Tem que tentar, né? Pelo menos, já que vai jogar a competição. Você trabalha exatamente de que maneira, Érica? Você tem consultório, clínica, como é que é? Hoje eu sou parceira de uma academia, atendo em um consultório em São Bernardo do Campo, faço consultas em domicílio, nós chamamos de personal diet. E... eu tô precisando de uma dessa. Personal. Olha aí, ó. Descobri do que eu tô precisando. Agora eu descobri. Todos nós, viu, Leandro? contratada. Mas diga lá, o que mais? E ainda atuo dentro de uma escola infantil, né? E eu cuido de toda a alimentação de várias crianças. É importante, acho que dá pra gente passar um pouco sobre a obesidade infantil aqui, porque de pequenininho Realmente, passa o pepino, né? é verdade. Porque aí não tem mais conserto, depois fica assim, viu, Aníbal? Não era o meu caso, eu era bem magrinho quando eu era Nosso pequeno. caso também, né? Não era então, também. Então não era por aí. Se você quiser dar a receita do suco, acho importante que é para quem vai praticar o exercício, é isso? Isso. Vai consumir antes de praticar o Uma exercício. receitinha pré-treino, suco rosa, vem substituindo aí o famoso suco verde, tá? Por quê? Porque ele também é antioxidante. Então, segue a receitinha. 100 ml de suco de laranja natural. Laranja é fonte de vitamina C, então, para quem vai praticar exercício é interessante. 2 colheres de beterraba ralada, daí a cor rosa. E 2 lascas de gengibre, que é um anti-inflamatório. Bate tudo no liquidificador. Como é um suco de alto índice glicêmico, a gente pede aí para que consuma esse suco cerca de 15 a 20 minutos antes de treinar. E aí vai para a atividade física. Ele melhora a oxigenação dos tecidos. E aí o seu treino, né, a sua performance vai ser melhor. Mas que beleza, eu tô gostando muito. Agora sim, fala aí, Paulo Arnaldo. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre esses complementos que está na moda hoje. Você é a favor? Tal É do contra? whey protein. O que você pensa a respeito desses complementos suplementares? Suplementação. Não sou contra, mas eu acho que toda suplementação ela deve ser feita com a supervisão de um profissional, médico ou nutricionista. O grande problema é que é vendido sem receituário. Então, o praticante de atividade física, principalmente aquele que quer ganhar massa muscular, entra numa loja hoje, compra sem problema nenhum e toma, às vezes, em altas doses. E aí a gente acaba vendo aí vários problemas a nível de fígado, rim. Então, suplementação, eu não sou contra a suplementação, mas ela precisa ser também individualizada, em pequenas doses. Nem sempre existe a recomendação para se ingerir. A suplementação ela foi feita para o atleta e não para o praticante de exercício físico. São 2 coisas diferentes. Muito bem, vá perguntando, mande ali a sua pergunta para o nosso nariz da bola hoje, Rafael Jacobucci. Daqui a pouco ele vai passar para a Érica. Antes vamos chamar o quê? Aqui, Aníbal? Muito bem, na tela. Copa Libertadores da América, temos rodada neste meio de semana. Rodada da volta das quartas de final, jogos importantes que vão decidir então os semifinalistas. Então veja aí. Amanhã, para você que vê o esporte na rede ao vivo nesta terça-feira, tem Arsenal da Argentina e Nacional do Paraguai, no Julio Grondona, 7h30 da noite. Na ida, o Nacional ganhou de 1-0. Nacional tá bem, hein? Pois é, vamos colocar Aí. aqui. Olha. No mesmo dia, um pouco mais tarde, é o jogo da TV, 10 da noite, tem Cruzeiro e São Lourenço da Argentina, aqui no Mineirão. E aí, na ida, o São Lourenço meteu 1-0 no Cruzeiro. Na quinta-feira, as outras 2 partidas complementando a rodada. Tem Bolívar da Bolívia e Lanús da Argentina no Hernando Siles, 7h30. Na ida, empatou 1-1. E o Defensor do Uruguai vai enfrentar o Atlético Nacional de Medellín no Centenário, 10 horas. Na ida, o Defensor ganhou por 2-0. Esse praticamente aí sacramentado na semifinal. Vamos ver as chaves então, como é que tá, ó, lá. Tá lá, ó. Quem passar de Nacional e Arsenal, pega então quem passar de Atlético Nacional e, isso aí, Defensor e Atlético Nacional. Então podemos ter aí um time do Paraguai contra um time do Uruguai, talvez, muito provavelmente na semifinal. Vamos lá para outra chave, outro lado. Quem passar de São Lourenço e Cruzeiro vai enfrentar quem passar de Lanús e Bolívar. Aí pode dar de tudo, né? Pode dar Brasil contra Bolívia, clássico argentino, Argentina e Bolívia, Argentina e Brasil, enfim. Caminhamos Senhores, Copa Libertadores da América. Caminhamos para uma semifinais inéditas, né? Entre times que nunca foram campeões da Libertadores. Aproveita e respondam a enquete. Embora, o Cruzeiro vai se classificar? então, já pegando o gancho, embora eu acho que o Cruzeiro deva se classificar. Tomara. Mas realmente é uma Libertadores sui generis essa. Porque depois do Cruzeiro nós vamos ter 3 times praticamente que estão nas fases mais assim, foram aonde que nunca poderiam imaginar ter chegado, né? O Nacional do Paraguai é um time
com pouca torcida, pouca representatividade no Paraguai. Lanús, que empatou com as calças na mão com o Bolívar. O Bolívar estava ganhando do Lanús em Buenos Aires e empatou no último minuto. E o Defensor com uma belíssima vitória e depois uma comemoração também belíssima depois do jogo contra o Atlético Nacional em Medellín. Então, uma Libertadores aí, ao meu ponto de vista, surpreendente pelos resultados. Cruzeirão passa? Paulo Arnaldo? Tomara, né? Vou falar assim, porque é o seguinte, quando eu falo do Cruzeiro Pra aqui, mim não passa não. eu sempre fico com um pezinho lá atrás, né? É claro que a torcida é sempre pela equipe brasileira. A gente sabe que o Cruzeiro tem um bom time em campo, um time bem treinado, ganhou o Campeonato Brasileiro, mas eu não sei, determinadas horas o Cruzeiro não me passa confiança, entendeu? Eu já venho dizendo aqui várias vezes, eu até já tinha eliminado o Cruzeiro nas oitavas de final, porque eu não sinto confiança. E quando o Everton Ribeiro não joga, né, ele é um jogador que faz toda a diferença, o Cruzeiro realmente fica perdido. Foi um time extremamente recolhido atrás no jogo lá na Argentina. Desorganizado taticamente. Desorganizado um pouco taticamente também, já que vocês concordam. Ficou até barato. É que o São Lourenço também Na verdade, não foi o mais jogo foi incisivo. horrível. E o Fábio novamente não fez foi uma tão bela incisivo. partida. Se o São Lourenço Fábio tivesse decisivo. forçado um pouquinho mais, talvez... É que o São Lourenço também não é um Teve primor de técnica. O jogo Teve a horroroso. defesaça do É, Fábio. a Muito bem lembrado, já. A equipe do São Lourenço não é um primor de técnica, ela Exatamente. está jogando o jogo próprio da Libertadores, ou seja, poucos gols, fazendo poucos gols, não tomando gols, que é muito importante isso Sim. em Copa Libertadores da América. Especialmente em O casa. técnico né? do São Lourenço é um cara que tem muita experiência em Libertadores, que é o Edgardo Balsa, né? Então, mas apesar de tudo isso, eu ainda acho que o Cruzeiro se E classifica. aproveitando o gancho, Danilo, desculpa, PA, mas aproveitando o gancho rápido, o Cruzeiro não manteve uma boa regularidade nessa Libertadores, né? Não tem uma defesa consistente, porque a Libertadores exige, por mais que o Cruzeiro... Mas que time teve regularidade nessa Libertadores? Me conta. Passado Cruzeiro? o Corinthians teve em 2012, talvez o Atlético não, teve em 2013. nessa Nessa Libertadores Libertadores. não, mas exige. Quando a competição vai ficando apertada, você exige uma defesa sólida, com um padrão tático, e o Cruzeiro não vem mostrando isso na Libertadores. Dentro de casa, vacilou na primeira fase, jogou melhor fora de casa, primeira derrota, acho que foi a primeira derrota do Não, mas é Cruzeiro isso que fora eu tô de casa. dizendo, Jacobo. Nenhum time mostrou Não, isso. sim, Nenhum mas o time Cruzeiro mostrou não passa segurança para nós, comentaristas, Eu e acho para a que o torcida. Defensor do Uruguai, O Cruzeiro tem uma equipe que, taticamente, o Marcelo Oliveira não soube ajustar para a competição Libertadores. Brasileiro vai bem, mas para a competição Libertadores, Pra o Marcelo você não Oliveira, passa. infelizmente, não, pra não mim também passa. não. Pra mim Agora, eu achei Temos um pecado. empate Eu aqui, contra, hein? pra mim não Eu passa, achei não. um pecado, foi a... Tem um bichinho aqui, viu, gente? Só um minuto, com licença. Não é dengue Tem um não, né? bichinho pousando aqui. Não é dengue Olha não, o né? top 5 disso aqui, sei. Olha o top 5 do CQC. Daqui a pouco vem, né? Bom, eu queria falar do Atlético Nacional. Eu assisti o jogo na quinta-feira e foi um time que foi guerreiro, a torcida inflamou, foi um jogo legal de assistir. Cara, o defensor lá atrás, na dele, sofreu 2 bolas na trave, né? E tá aqui ainda, tá? E depois no segundo tempo, um contra-ataque, até um pouco da falha de marcação do Atlético Nacional, o defensor fez 1-0, aí eles foram para o desespero e acabaram tomando o segundo gol. Achei um pecado, porque eu gosto muito do time do Atlético Nacional. Foi um time que também me gostei. surpreendeu. Joga Mas bonito. agora já era. Mas acho que voou. Agora já Me foi. parece Fecha aí a nível Libertadores. que o maior mérito do Nacional foi ter eliminado o atual campeão, que é o Atlético Mineiro. Exatamente. Realmente não jogou bem o jogo, eu também assisti o jogo contra o Defensor. Me pareceu que a equipe teve me pareceu que a equipe teve um desespero, né? Foi um tanto quanto afoita, né? Para frente do gol, para criar as oportunidades. Teve essas 2 bolas na trave, mas a partir do momento que tomou o primeiro gol do Defensor, desmoronou. A equipe não soube
lidar com o resultado adverso, e aí Foi. no contra-ataque levou o segundo gol e praticamente dá adeus à competição. Infelizmente. Depois você vai perguntar para a Érica, viu, Jacobotti, que eu sei que deve ter pergunta chegando Sim. aí, no segundo bloco, porque antes precisamos analisar o grupo E da Copa do Mundo do Brasil. Vamos lá! Suíça, Equador, França e Honduras. Rapaz, tinha gente Eu que vou- não conseguia tirar duas figurinhas É o de grupo Honduras. que a França lá. pediu Uma adeus, amiga né? do meu Eu só tenho uma trabalho. coisa a dizer. Deixa eu só mandar um beijo aqui. Juliana Pinfield, lá da Câmara. Eu tô ajudando ela a completar o álbum. Completei o meu com muita dificuldade. Tô ajudando ela a completar. Beijo, viu, Ju? E pra ela faltam 2 de Honduras, que são as figurinhas amaldiçoadas. Não saem nunca. Olha. Mas tá aí o grupo da Copa do Só Mundo. sei que eu vou assistir um jogão desse Suíça, grupo. Equador, França e Honduras. Pessoalmente, irei em Curitiba ver Honduras e Equador. Olha Que aí. jogaço, hein, Piá? Eu Dia também. 20. Você também? Também. Ah! Equipe do Esporte Eu- Rede Vaso, em Curitiba. Não. Eu estarei em França e Equador. Ah, lá no Beira... Aliás, tá. desculpem, França e Honduras. Lá no Beira Rio, em Porto Alegre, no dia 15 de junho, domingo. Estaremos lá para assistir o primeiro jogo da França na Copa do Mundo de 2014. E Ali analisa naquela aí, briga tá? de conseguir ingresso, ficar lá na filinha lá do site da FIFA, foi o que apareceu pra mim. É o que tinha pra hoje, né? Pra pelo menos dizer, ó, mas fui pelo menos fui é. ver um jogo da Copa do Leandro, Mundo, né? aproveitando o gancho rapidinho, a casa caiu lá no Rio de Janeiro para os bombeiros, hein? Que estavam fazendo uma espécie de cambista, né? Vendendo ingressos da Copa do Mundo, no qual eles ganharam, se eu não me engano, foi ganharam em cortesia, alguma coisa assim. Mas aí a polícia chegou forte, denúncia, a casa caiu para os bombeiros. A FIFA não dá bobeira, não. Pra cambista. Mas deve ter muitos É, outros mas ainda deve ter fazendo. muita máfia dentro da É. própria FIFA. Com esse negócio de Você ingresso. Tem um site aí na internet que E a tem preço ingresso de- para tudo quanto é jogo. É A bem- preço de beleza. R$2.000, viu? Jogo aqui em beleza. É Itaquera. bem legal não dar bobeira pros outros, né? Mas Jogo fazer da a seleção. maracutaia por trás pode, né? Não é bem assim, não. Vai lá. Vamos Pia, falar do comentar aí grupo E, rapidinho pra né? fechar. É. Bom, a França é, sem dúvida, a grande favorita da chave. Tem uma excelente equipe. Só falar de Benzema, Ribéry, né? O Nazi, que joga no Manchester City. Mas o Nazi não foi convocado. Então, se não foi, então já é uma pena, né? Porque Sim, uma ele grande tá surpresa. jogando. Uma grande surpresa a não convocação do Nazi e atual Mas campeão desculpas inglês. porque eu não vi a convocação da seleção francesa, mas acho que existia expectativa pelo que é o jogador. Sem dúvida. E a seleção francesa é uma geração que vai tentar reverter uma imagem ruim que ficou da outra Copa com o maluco do Raimundo Meniquet, né? Nossa, o astrólogo, astrólogo e técnico. Hoje os astros não conspiram contra mim, por isso a França vai Nossa, perder. gente, impressionante. Aquilo, que Brincadeira, foi aquilo, né? Que foi aquilo. Mas a França passou por um teste de fogo nas eliminatórias, estava no grupo da Espanha, passou em segundo lugar, porque realmente foi a disputa entre Espanha e França para quem passasse em primeiro. Foi para uma repescagem, perdeu por 2-0 para a Ucrânia e teve que reverter um resultado, fazer 3-0, né? Duríssimo. Não é para qualquer um, mas foi uma festa tremenda e a seleção francesa conseguiu os 3-0, perdão, necessário para conseguir chegar à Copa do Mundo. Acho que a França passa tranquila. Falar da Suíça, do Equador e de Honduras. Dos três, eu acho que a Suíça é a melhor. Tá? O Equador foi uma equipe muito instável nas eliminatórias. Na verdade, vencia dentro de casa, venceu quase todas as partidas, acho que só empatou com a Argentina em casa, mas desastroso fora de casa. O Equador realmente tem o atacante Valência, tem o Caicedo, mas eu acho muito limitada a seleção equatoriana. Honduras vem lá da CONCACAF, né, não tem muitas referências, né, então eu acho que não vai muito... Falta jogador no alto, O difícil, jogador referência é complicado. o Izaguirre, que é o que joga no Celtic, se eu não estiver enganado, é um lateral. Só. A Suíça tem o Shaqiri, que joga no Bayern de Munique, atacante muito habilidoso, tem uma defesa muito sólida. o forte da Suíça é e a esse mesmo. velocidade no ataque, acho que a Suíça vai inclusive endurecer o jogo contra a França. Eu Pelo menos li- é a minha Tem expectativa. o Lichtsteiner, que joga na Lichtsteiner, Juventus. isso. Tem o Barneta, que já desde o Senderos também, Senderos. que é do Milan. É do Milan? O Sendeiro já tá bem, né? Esse já é veterano. Ele já provavelmente vai ser a última Copa dele. O Barneta, né, que também tem grande experiência aí no futebol europeu. Nesse grupo a gente não deve ter muitas surpresas, né? Eu acredito que a Suíça e a França devem passar
até com certa tranquilidade, aí só vai ser uma formalidade para ver quem que vai ser o primeiro e quem que vai ser o segundo do grupo. A França tem uma geração muito boa de jovens jogadores, né? A gente vê o Pogba, tem o Benzema, né, que é jovem. Infelizmente o Nazi não foi, não sabemos porquê, opção do treinador, enfim. Mas a França é um time que tem que apagar esse fiasco da Copa de 2010 e me parece que vai encontrar um terreno bastante propício para isso, né? A equipe da França, como você disse, a gente não pode esquecer do Ribéry também. Isso. Né? Que é um que já dos foi até cogitado como o melhor jogador do mundo. Que é um dos principais jogadores aí que a gente tem no Bayern de Munique, né? Então, apesar de ter se classificado com dificuldades na repescagem, é sempre forte porque é campeão mundial, né? E tá bem, tem um time muito bem armado aí, acredito que a França e a Suíça devam se classificar. E hoje faltam 30 dias, né? E, aliás, um falando... mês, nós hoje é lá dia no 13, Facebook, isso aí. nós estamos na contagem regressiva lá no Facebook. Um mês para a Copa do Mundo. Do Aliás, Esporte na Rede. Algo curioso que a gente tem que comentar aqui, não é a França o cabeça de chave desse grupo, é a Suíça, né? Sim, Verdade. que passou em primeiro. Dado as campanhas aí Nas eliminatórias da e o Europa. ranking da FIFA, onde ela estava à frente da França. Então a Suíça é a cabeça de chave desse grupo E. Jacobucci, 30 segundinhos se quiser falar do grupo E, tem que ser rápido. Não, eu concordo com nossos comentaristas. Eu acho que a França e a Suíça vai ser as favoritas a passarem. Agora, eu acho que a França é uma seleção que vai estar pronta para 2018, né? Em 2014, podemos dizer que é um laboratório para ela, para ganhar corpo, por ser uma seleção jovem, mas pronta para 2018. A Sub-17, vale lembrar que a seleção da França Sub-17 é a atual campeã mundial. Sim. Então veio com uma base bem forte realmente para 2018. Muito bem. Aproveite também, passe lá pelo nosso site esportenarede.org. Se você clicar lá, você vai abrir, no menu lá em cima tem Adquira Nossos Produtos, esportenarede.org. E aí, você clicando em Adquirir Nossos Produtos, ó que camiseta bonita você pode adquirir, Gepeto. Mostra aqui. Você pode adquirir essa camiseta do Brasil na Rede, você pode adquirir outras camisetas das nossas campanhas, da campanha pela paz no futebol, pelo esporte na moral. Aí, dá pra tirar a barriga na câmera? Não dá, né? Então paciência. Mas ó, você pode ter uma dessas camisetas, ó lá, ai que beleza. Estufe a rede aí com o esporte na rede, a rede da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Tem também o Sou Brasil, que a Luciane Bruno tem a camiseta lá com o logo da bandeira brasileira. Acesse lá e dá o tapinha melhor, né? Já confesso a tudo. Acesse lá. Que faz, hein? Ele tá precisando de um acompanhamento de nutrição. Com certeza. Depois conversando seriamente com a Érica depois do programa. Vamos fazer um intervalo, então daqui a pouquinho a gente volta. Agora tem vinheta nova no Esporte na Rede, a gente já volta. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Oi, Rita. Tudo bem? Tudo. E aí, vamos pra excursão? Eu vou, Ana, mas com outro pessoal. Por quê? Arranjei outro ônibus bem mais em conta. E eu vou chegar lá do mesmo jeito. Então tá. A gente se vê lá. Até. Tchau. Quem viaja de transporte pirata pode ficar no meio do caminho, perdendo a viagem ou colocando a vida em risco. Ligue 166 e verifique se o seu transporte é regular. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal.
Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não aceita o direito de cada um ter sua orientação sexual. Agredir, xingar, discriminar uma pessoa por ser homossexual é mais que uma falta de humanidade. É crime. O Disque Direitos Humanos recebe denúncias e enfrenta a violência. Ligue 100 e denuncie. E não se esqueça, o fim da intolerância começa em casa. Ah, bonita ficou essa vinheta nova, hein? Gostei. Esporte na Rede tá de volta com seu segundo bloco. Se não participou ainda, é hora de participar, não é, Rafael Jacobucci? Participa com a gente sempre em mão dupla no uptv.com.br, naquele quadradinho ao lado do meu nariz. Participe agora. E também no Facebook, Esporte na Rede. É só entrar na nossa página social e entrar em contato conosco. E você também, está aí ao vivo, né? ao vivo, sempre mão dupla. E também no PGM Esporte na Rede, @gmail.com, você quer deixar a nossa mensagem para nós. E terça-feira que vem estaremos aqui no ar contigo. E mandar um grande abraço. Aproveite para responder a pergunta da noite, né? Sim, que estava esquecendo, olha. Que beleza, hein? Eu tô acelerado que nem o Ayrton Senna, mas vamos lá. Quer participar com a gente? Então aproveita e responda a nossa enquete. O Cruzeiro vai conseguir se classificar para a semifinal da Copa Libertadores? Minha resposta, não. Não sei não, o Dedé vacilou lá. Minha resposta é que não. Pancada dividida. Agora sim, Jacobucci. Agora eu posso mandar um abraço. É que eu fiquei aqui tão emocionado com a mensagem do Toninho do Busão. Grande figura. Grande figura, Toninho do Busão. Grande abraço. Obrigado pela audiência, é sempre um prazer. Boa noite. Tô aqui assistindo o programa no serviço e pergunto, cadê a Renata Fã? Que beleza! E não veio hoje. Não veio, tá sem voz. Está gripado e com dengue, que beleza. E vocês me colocam esse mal acabado, cadê? Mas aí eu pergunto, cadê o mal acabado, pô? Pô, Toninho, que é isso? Tô fora, Zé. Quero mandar um abraço para os meus companheiros aqui da garagem, ao Jairzão, grande abraço, a Clarete, o Zelão, Francisco e o Patrício da Coca. Grande abraço, obrigado pela audiência. Manda mais aí. Também tem a Juliana de São Bernardo do Campo, estou adorando o programa. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Ju. Também tem o Jurandir, da cidade de Santos, ô terra boa, hein? Tem o Zé do Coco lá na ponta da praia. Quero mandar um grande beijo pra minha esposa Camila e a minha filha Gisele. Olha aí que beleza, o Jurandir de Santos. Muito obrigado pela audiência, a participação. A Fê, de São Paulo, manda uma mensagem e uma pergunta para a nossa convidada. Boa noite. Quero perguntar para o nutricionista o que o Leandro tem que comer para perder essa bola que ele engoliu. E agora chama essa bola de barriga. Beijos, Lê, saudades de você, a Fernanda. Olha, Fê, eu não sei se já nos conhecemos pessoalmente. Vai responder. Pelo e-mail eu não consegui identificar, mas é o seguinte, a pergunta tem que ser outra. A pergunta é o que eu não tenho que comer para que eu perca essa bola, né, Érica? Na verdade, a pergunta que ela fez tem sentido, e você sabe que a gente vai ficando mais velho, né, Érica? E principalmente nos homens, tende o abdômen realmente a dar aquela saltada. Como evitar isso? Se é que é possível, pelo amor de Deus. É possível, é possível. Abdômen, índice glicêmico, a velocidade em que o açúcar chega em nossa circulação. Então, o que a gente corta? A gente corta carboidrato refinado, açúcar, farinha branca, então a esfirra, a coxinha, a lasanha, o bolo, o pão francês, tudo isso a gente tira. Gorduras em excesso, então vamos tirar aí a feijoada, a costelinha. A picanha, ai, lasquei. Aí eu pergunto, pra que viver? Jacobucci, mais participação? Vamos lá, Luciane de Diadema, nome bastante familiar. Boa noite a todos do R e a você, caro internauta. Infelizmente estou com gripe e dengue, sem voz, ficarei de repouso por 3 dias. Mas não passou um atestado médico no ar, hein? Olha, mandou receita ainda. Que beleza. E quem está com dengue é você, já que é isso. Aê! Que é isso. Deixa você, só quero ver você desfilar com a camisa do Manchester City. Já irei a pedidos, né? Obrigado. Se chamou de dengoso, hein? Vai lá. Grande beijo, tá mandando um grande beijo pra nós. E obrigado, Luciano Bruni. Boa recuperação. Melhoras, viu, Luciane? E mandar um abraço para o grande Bruno Gonçalves, que está com o filhão, acompanhando a família. Grande Bruno. Acompanhando o programa.
está com o filhão e falou que o Cruzeiro irá passar e a gente não sabe nada de futebol. Ele mandou pelo SMS? Essa aí? SMS. Brunão, faz falta aqui a sua acidez. Tem mais, Jacobucci? Tem Vamos sim, mandar aí, a Ana sempre presente, a Ana de São Bernardo do Campo. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Boa noite a todos. Adoro o programa, sou fã de vocês. Pena que a Luciane não está aí hoje. Beijo a todos. Não curti a vinheta nova. Democrático o programa. Claro. E a velha era a melhor, só minha opinião. Aí já começa a ditadura, Vai lá. né? O nariz do Jacobucci vai tampar a camisa. Que é isso? Tem mais, Jacobucci, pra gente Não, fechar? por enquanto não, mas agradecer a participação de todos. Muito obrigado pela audiência. Trabalhando sempre mão dupla aqui com o R. Boa, obrigado, Ana. É isso mesmo que vai acontecer. Mas a vinheta nova, particularmente, Dá um eu trabalho gostei pra bastante. tirar essa camisa dele, né? Nem fale. Bom, antes então do Jacobucci desfilar aqui essa camisa do Manchester City, antes de você ver essa imagem dantesca aí no seu computador, a gente não fala nem na sua casa, porque hoje a pessoa pode estar assistindo o programa no celular, Sim. pode estar assistindo no serviço, pode estar no notebook. Então, no seu computador, antes que você veja essa imagem dantesca no seu computador, antes a gente vai chamar o Momento Motor. Momento Motor está na sua tela para Paulo Arnaldo Lima analisar o que aconteceu no GP da Espanha, de Catalunha ou de Barcelona, se preferir, da Fórmula 1. Vamos ver aí os classificados, o grid de chegada. Lewis Hamilton, mais uma vez, da Mercedes, fez dobradinha com o Nico Rosberg. E olha, num dos carros mais desiguais da história da Fórmula 1, eu vi Lewis Hamilton dar volta no 7º colocado, Kimi Raikkonen. Achei um absurdo isso. Terceiro foi o Daniel Ricciardo, hein, Galvão? Australiano, da Red Bull. Sebastian Vettel, alemão da Red Bull, foi o 4º. E Valtteri Bottas, o finlandês da Williams, o 5º. Por que será que o Massa não está em 5º, hein? Vamos lá, próxima página. Vamos às explicações. Fernando Alonso, espanhol da Ferrari, foi o 6º. Kimi Raikkonen, que tomou volta da Ferrari, foi o 7º. Romain Grosjean, francês da Lotus, foi o 8º. Sérgio Pérez, o mexicano da Force Indy, o 9º. E Nico Hülkenberg, o alemão da Force Indy, o 10º. Nico Hülkenberg é meu companheiro de equipe agora na Sauber, na Fórmula 1 2013 que eu tô jogando. Tô batendo ele no começo da temporada. Aí a classificação do Mundial, ó. Lewis Hamilton, em inglês, com 100 pontos, é o primeiro, agora já passou na frente. Nico Rosberg vem logo atrás com 97. Fernando Alonso tem 49. Sebastian Vettel, 45. E Daniel Ricciardo, australiano, 39. Você leu aí Fórmula Nico. 1 e do terceiro em diante Fórmula 1 aí e você vai classificar. Nico Hülkenberg é o 6º com 37, Valtteri Bottas, o finlandês, com 34, é o 7º, Jenson Button, o inglês, com 23, é o 8º, Kevin Magnussen, dinamarquês, com 20, é o 9º, mesma pontuação do mexicano Sérgio Pérez, que é 10º colocado. A próxima prova vai aparecer em nossa tela, Circuito de Monte Carlo, em Mônaco, no próximo dia 25 de maio, às 9 horas da manhã, um circuito pequeno, um pouco mais de 3 km, por isso, muitas voltas, 78 voltas, o circuito que é considerado o mais travado da Fórmula 1. Discordo que Mônaco ainda dá pra jogar, Malásia eu odeio. Paulo Arnaldo Lima, diga aí. O Jean Todt foi lá no grid, viu? Deve estar preocupado com a Fórmula 1 e a Fórmula 1,5, né? Deve ser isso. Realmente, fazia tempo que eu não vi o Jean Todt antes da corrida. Ele falou que foi lá para visitar os amigos, o Rubinho até entrevistou ele na hora, mas é claro que ele está preocupado porque realmente a Fórmula 1 está sendo meio desastrosa nesse ano por conta das modificações e com a Mercedes, né, sumindo na frente. É uma outra categoria, são duas categorias em uma, né? Bom, falar da Mercedes, né, da Fórmula 1 primeiramente, que o Hamilton controlou bem os ataques do Rosberg. O Rosberg tinha uma boa tática nas mãos, tentou inclusive driblar o Hamilton, ultrapassá-lo na base da estratégia, mas o Hamilton teve sangue frio. E não sei como o Hamilton conseguiu segurar no finalzinho, ficou até aquela expectativa, um pouco de dramaticidade, e o Hamilton conseguiu segurar no braço e conquistar a vitória. Na verdade, o Hamilton só briga mesmo com o Rosberg, né, para conquistar as vitórias e o título, uma marca impressionante do Hamilton, que ainda não tinha vencido na Espanha, lá no circuito da Catalunha. Agora falando da Fórmula 1,5, né, do terceiro para trás. Corridaça do Daniel Ricciardo e mais ainda do Vettel, que com todas as dificuldades ele foi ultrapassando, ele está sofrendo muito com os problemas do carro da RBR, coisa que o Daniel Ricciardo não está enfrentando, e fez uma super corrida, lutando muito, brigando muito. Às vezes o resultado parece não ser um resultado longe daquele resultado de costume do Vettel, mas quando a gente vê um piloto lá atrás brigando, sendo preciso nas ultrapassagens,
é de tirar o chapéu. Eu Corridaça, até considero corridaça dele. que foi o melhor piloto na corrida, Corridaça. foi o Sebastian Vettel, só muito bom, colocando o valor e por que ele foi 4 vezes campeão do mundo. Não era só porque tinha um carro bom. Exatamente. Eu também queria elogiar também o Valtteri Bottas, que também está fazendo boas corridas, bem mais consistente, o contrário do Felipe Massa. O Felipe passou um problema... Finalmente, né? Uma crítica consciente. O Felipe nessa semana realmente foi o pessoal e os internautas nas redes sociais, até os jornalistas criticaram bastante. É claro que eu não espero, não tenho uma expectativa do Felipe Massa que ele seja um Ayrton Senna, um Nelson Piquet e tampouco um Emerson Fittipaldi. Mas existe sim um pecado que o Felipe, eu acho que anda cometendo, e eu acho que a grande dificuldade dele é saber gerenciar desgaste de pneu. A gente foi para um circuito como aquele da Catalunha, que é extremamente abrasivo, e ele fica sem pneu com 7, 8 voltas. Eu não sei se é um problema de tocada, de como ele guia, não sei se é um problema de acerto, de convicção de acerto de carro. Eu não sei qual é o problema do Felipe Massa, mas desde o momento, já lá atrás, do Bridgestone, que então, né? Quando teve essa concepção de que piloto teria que gerenciar desgaste de pneu, o Felipe pena e não consegue mais. Ele tem momentos na corrida que ele vai bem. Às vezes ele surpreende numa largada, tem alguns trechos de corrida que ele vai muito bem, que mostra que ele ainda é um piloto agressivo, bom, só que no resultado final, no conjunto e na constância, ele fica devendo e fica para trás. Ele teve que fazer uma terceira parada e terminou numa 13ª colocação. Realmente fica difícil. Torcedor brasileiro para assistir a Fórmula 1 não tem paciência, ou tem brasileiro ganhando corrida, disputando vitórias, se não vai sofrer com as consequências. É uma coisa da cultura, eu acho até errado, mas fazer o que é assim. Faz parte. E o Felipe sofre com esse problema. Ele precisa mudar, precisa fazer alguma coisa diferente. Na realidade, o povo brasileiro está muito mal acostumado, né? Sim. Só vai na Desde que... Agora é vacas magras, né? Exatamente. Nós estamos passando por uma entre-safra, ou seja, desde a época da morte do Senna, nós não temos um piloto para competir em condições de igualdade com os melhores. Vieram promessas. Para quem já teve Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Pois Ayrton começou Senna, com Emerson, mesmo. Nelson Piquet e depois Ayrton Senna. Então, E vieram muitas promessas complicado. depois do Senna. Teve o Zonta, que foi uma promessa, depois fracassou. Tiveram algumas boas promessas aí. Mas ninguém engrenou. O Felipe conseguiu ter um momento ali na Ferrari. Teve um momento lá em 2008, né? Chegou até o título. Ele tá tentando buscar, né? Mas mas difícil ainda. tá complicado. E nessa época que ele esteve bem na Fórmula 1, não tinha essa questão do desgaste de pneus, não tinha essa concepção. E vou falar, esse negócio prejudica mesmo. No joguinho lá, o negócio de desgaste de pneu é terrível. Não, prejudica mesmo, é complicadíssimo. Deixa eu mandar alguns abraços aqui, aproveitar então. Eu quero mandar um abraço pro Diego Andrade, que é proprietário da Sala 13 Produções, que popularmente conhecido como Bahia, viu, Bahia? Grande abraço pra você. Ele que fez a vinheta do Esporte na Rede, a vinheta nova do Esporte na Rede. Legal. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. Quero mandar um abraço também pro nosso Rogério Decário, que tá ali assistindo Esporte na Rede ao vivo hoje, ó. Mostra ele lá na plateia. Um tchauzinho aí, Rogério. Rogério que em breve estreará programa aqui nesta emissora, programa da UpTV, ele que é coaching. Você nunca ouviu falar de coaching? Então você vai ficando ligado aqui na UpTV, porque daqui a pouco você vai entender um pouco melhor isso na programação aqui da nossa emissora. Érica, a gente fala um pouco de obesidade infantil. Eu queria saber como é que se evita a obesidade infantil. Claro que é com uma alimentação correta, mas você vai dizer melhor. E caso não seja possível evitar, ou já tenha acontecido problema, tanto na infância como na fase adulta, em quanto tempo uma nutricionista consegue ajudar a pessoa a corrigir um pouco desse problema, a se recuperar um pouco desse problema? Com criança, desde bebê, a gente já pensa na prática de uma alimentação saudável e aí o trabalho é a prevenção, tá? Prevenir a obesidade. Quando já se está obeso, a gente tenta segurar aí o peso dessa criança e deixá-la crescer para que esse peso se dilua no corpo e a gente não venha a ter esse problema futuramente. Agora, em relação ao adulto, qual foi a pergunta que você me fez? Em quanto tempo dá para corrigir um pouco do problema? Se é que dá. Sempre dá, mas cada caso é um caso. Em nutrição, o que a gente fala que é o ideal, em torno de 1 kg a 1,2 kg por semana.
De perda? De perdas de peso. Então, entre você trabalha 4 com e 5 sessões, é quilos. isso? Quando você orienta alguém, você trabalha São com sessões? consultas e retornos. Consultas. E o meu paciente, ele tem um atendimento personalizado, então ele interage comigo diariamente, através de um site, onde ele envia para mim diário alimentar, dúvidas. Então, a gente consegue acompanhar e corrigir diariamente. Só para a gente saber, então, amanhã ou depois, quem quiser te procurar, como é que te acha e quanto em média é uma consulta, só para a gente poder informar o internauta. Consulta está custando, em média, R$ 120. Toda consulta tem direito a um retorno. Telefone 4063-3902 ou 99295-1666. Consultas tudo em DDD domicílio. 11, né? Lembrando tudo que a gente fala 11. aqui direto do ABC Paulista, São Paulo. Consultas em domicílio, né? São Paulo, Grande São domicílio? Paulo Bacana. também. Consultório em Santo André, consultório em São Bernardo do Campo também. Muito bem, então nesses contatos as pessoas podem te achar. Com certeza. Ótimo. Dá tempo de fazer uma perguntinha ainda? Dá muito rápido, mas só para complementar, já estamos com 50 minutos de programa. Você disse, então, da criança que precisa fazer uma alimentação adequada desde bebê. Eu acho importante a gente tentar explicar um pouco o que é uma alimentação equilibrada, porque quando a gente vai fazer o prato, a gente não sabe muito bem o que pegar, porque a gente não sabe o que é uma alimentação equilibrada. O que deve ter um prato de alimentação equilibrada? Sempre hortaliças. O que são hortaliças? Produtos da horta. Um prato colorido, verduras, legumes, frutas, ao invés de doce, uma fruta, menos carboidrato, então menos massa, quantidades adequadas de arroz e feijão, e proteína magra, uma carne magra. Essa muita quantidade hortaliça. como é que se mede? Em colheradas? Um prato saudável, ele deve conter 50% de hortaliças, então metade do nosso prato Correto. deve ser colorido. A outra metade, a gente coloca a proteína, e carboidrato. Então, a gente coloca um bife, por exemplo, ou um filé de frango magro, arroz e feijão. Esse é um prato saudável, acompanhado aí de uma fruta como sobremesa. Para bebês, as papinhas seguem os mesmos padrões. Grãos, carboidratos certos, verduras e legumes, desde bebezinho. Bacana. Vai, Paulo Arnaldo, bem rapidinho. Emendando fazer até em cima o desfile do Jacobucci aqui. A conduta dos pais também ajuda a criança até a blindar quando essa criança está fora, as lanchonetes fast food. A conduta dos pais é fundamental, na sua opinião? O tratamento com criança, na verdade, a gente trabalha os pais, né? E assim, inicialmente os pais. E depois vai se fazendo um trabalho de educação nutricional com aquela criança para que ela aprenda a comer. Mas obesidade infantil é um problema sério já do nosso país. Estima-se aí que em 2050 a grande maioria da nossa população vai ser obesa. Ou seja, uma criança com problema, o pai tem que participar da dieta também. Muito. Metade da população é um absurdo. Vamos tentar diminuir isso aí. Bom, temos um quadro de volta hoje, depois de um longo e tenebroso inverno. Agora que Alexandre Aníbal está estabilizado, parou de viajar, pode vir aqui no Esporte na Rede com uma certa frequência. Então agora os quadros estarão de volta. E hoje não é como a gente bem queria, né? Mas tem aí o Vestindo a Camisa. Veja bem, né? Ao meu lado está Rafael Jacobucci. Que Olha beleza, que figura desagradável. Não, tô brincando, Jacobucci. Alexandre Aníbal, você vai virar mais ali pro GP, porque o GP é que vai pegar os detalhes ali da sua camiseta. Aníbal, hoje temos a camiseta do campeão inglês, é isso? Manchester City. Campeão Fale pra inglês, gente, como então. a gente já falou no bloco anterior. Deixa eu sair pra cá. Temos aí um belíssimo exemplar da camisa do Manchester City. Camisa preta, né? É o terceiro uniforme da equipe de Manchester, do Manchester City, que foi fundado em 1880, né? E como depois em 14 anos depois, ele tomou a forma do que nós conhecemos hoje como Manchester City. Uma curiosidade desse time do Manchester City é que até a fase onde ele teve um investimento muito grande de um sheik dos Emirados Árabes Unidos, a equipe do Manchester City ela era coadjuvante da cidade. Logicamente que o seu maior rival, que é o Manchester United, era muito mais famoso, conquistou muito mais títulos em nível nacional e internacional. Então, esse título que foi conquistado pelo Manchester City foi o quarto apenas na história. Então, o clube é de 1880, então já são 134 anos de história da equipe do Manchester City, só o quarto título da Liga Inglesa. A equipe também já foi 5 vezes campeã da Copa da Liga Inglesa
E temos um detalhe ali, se o GP puder focalizar mais no distintivo do clube. Vamos até lá. Que a gente tem aí a águia e essas 3 estrelas aí, meu caro Leandro e amigos, elas não significam nada. Não significam, não é título, não é título, não é nada. É simplesmente um fator estético, né? De deixar o distintivo mais bonito. Mas, abaixo, nós temos aí um lema em latim, que aponta aí, Jacobo, a gente está escrito aí, superbia imprelio, que significa orgulho de batalhar, orgulho na batalha. Então, muitas equipes inglesas sustentam um lema, e esse lema geralmente é em latim. Então, do Everton é nil sat nisi optimum, né? Nada faça, senão o melhor. O do Blackburn é Arte et Labore. Exatamente, Arte et Labore. Acho que é do Aston Villa, se não me falha a memória, é Audaces Fortuna Juvat, ou seja, a sorte vem para os ousados, e assim por diante. Então, mais aí uma curiosidade desse distintivo do Manchester, que é um distintivo reestilizado. O primeiro distintivo do Manchester era um distintivo redondo com uma rosa de Lancaster no meio. Eu sei por que as estrelinhas. O bichinho bateu a cabeça. Muito obrigado, senhor. Piadinha muito obrigado. Muito obrigado. E uma outra curiosidade rapidinho. Torcedores ilustres do Manchester City, os irmãos Gallagher, do Oasis. Grandes torcedores do Manchester City. Eu quero só agradecer aqui ao Vinícius Moura, que foi a pessoa que nos cedeu a camisa hoje pra gente fazer o quadro. Muito obrigado, Vinícius Moura, que trabalha comigo lá na TV Câmara. Então esse foi vestindo a camisa de hoje. Paciência, não tivemos aqui as poses de Luciano e Bruno, o sorriso de Luciano e Bruno. Mas tá bom, viu, Jacobucci? Tá bom. Pelo menos o senhor não tem essa bola aqui, como diz a Ana. Se alguma agência quiser Gostou dos clássicos, Leandro Martins? Gostei, mas... O que você viu aí? Eu achei esse Campeonato Brasileiro tá muito ruim, né, velho? O jogo entre Corinthians e São Paulo foi horroroso, ruim, mas ruim de doer, de você dormir durante o jogo, de parar de assistir televisão. Foi péssimo. Só acendi aqui. Então, aqui hoje não tinha nem brasileiro na pauta, mas semana que vem a gente vai falar, porque não tem mais a Libertadores, a gente vai falar do brasileiro, que agora vai ter 500 rodadas num curto espaço de tempo, né, porque vem aí a Copa do Mundo, então a gente vai falar bastante de brasileiro, mas essa rodada dos clássicos, horrível. O último convite da noite, passa lá pelo meu blog também, leandrojornalista.blogspot.com. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero sempre lembrar que você passando lá pelo meu blog, toda quarta-feira tem as fotos do programa de terça-feira, tá aí, leandrojornalista.blogspot.com. Na semana passada, você vai ver as fotos aí na próxima telinha, ó lá, quem que veio na semana passada, de convidado. Programas especiais estamos fazendo aqui. Pode passar a próxima aí, Guilherme. Olha lá, Ciro César, proprietário, fundador da Rádio Oficina e programa de aniversário do Esporte na Rede com o bolo lá, Mário Cardoso e Alexandre Aníbal estão ao lado. Cadê o Mário? Mário. Jacobucci, se tiver participação, você pode ler e dar um abraço final e muito obrigado, até semana que vem. Muito obrigado, Leandro, obrigado, Paulo Arnaldo Lima, ao grande Alexandre Aníbal, ao nosso convidada, né, a Érica, obrigado você aí de casa e mandar um beijo, um abraço rapidinho para Luciane Moreno, que agradeceu, né? Manda um abraço pra gente. Obrigado pela audiência e também pela Paloma, mandando um grande beijo pra nós. Obrigado pela audiência, Paloma. Obrigado, gente. E quem quiser vir conhecer o programa Esporte na Rede, pode vir aqui no estúdio. Só mandar um e-mail para o que o Jacobucci falou, pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com. Mande e você pode vir aqui no estúdio acompanhar o programa. Paulo Arnaldo Lima, valeu. Até a próxima. Bom descanso. Agora eu vou descansar, Vai descansar. Você vê 500 programas seguidos aqui. 500 programas. Que 3 seguidos, né? Passar a vez aí pro Jacobucci, pro Mário Cardoso. Cadê o Mário? Valeu, gente. Obrigado, uma boa semana a todos vocês, você internauta. Até a próxima. Voltarei aí depois para o GP de Fórmula 1 Mônaco no final do mês. E também, né, quando eu voltar também, a decisão aí da Champions League. Obrigado, Alexandre Aníbal. Até a próxima também. Até a próxima. Você também vai estar de folga? Você veio 2 seguidos? Não? Não sei. Depende do que você mandar pra gente. A gente semana que vem precisar também. Passa a escala. Também, se não tivermos a folga, a gente fica aí. Grande abraço para todos. Obrigado por mais um programa. Érica, muito sucesso para você. Muitos pacientes, né? Muitas consultas. E até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Érica, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Foi um prazer recebê-la, viu? Obrigada pelo convite. Receitinha do suco no Facebook. Érica Santos, nutricionista. Érica Santos, nutricionista. Então não percam lá. É laranja com beterraba e o que mais?
Gengibre. E gengibre. Opa! Aproveita Eu achei esqueci do forte. gengibre. Rapaz. Bom, deixa eu É o terminar top. o programa de hoje com a frase da noite, então. Hoje é dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Lembra quando você estava lá na sua escola, no colégio? Sim. Tinha lá essas datas comemorativas, datas cívicas, abolição da escravatura. Veja lá, então, o que disse Leon Tolstói, escritor russo, sobre a escravidão. O dinheiro representa uma nova forma de escravidão impessoal em lugar da antiga escravidão pessoal. É verdade, tem muita gente hoje que é escrava do dinheiro. Só vive para ganhar dinheiro, só pensa no dinheiro, só pensa no bem material. Não seja assim, não seja assim. Evite, isso é muito ruim, inclusive para a sua saúde. Na vinheta final de hoje, já que estamos falando de escravos, liberdade, né? Liberdade, liberdade. Samba da Imperatriz Leopoldinense de 1989, campeã do Carnaval Carioca. Não conseguiu ver esporte na rede ao vivo, não tem problema. Acesse eptv.com.br e clique lá nos vídeos da emissora para você ver a hora que você quiser. Ou esportenarrede.org e assista a hora que você quiser o nosso programa. Ao vivo, toda terça-feira, a partir das 8 da noite, nosso encontro marcado. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, por ter ficado com a gente. E lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós.